Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O tempo por aqui está fechando novamente. Começam as chuvas de momento, né? As chuvas momentâneas, assim, que elas acontecem sem a gente estar esperando, sem nos prepararmos, pega a gente de surpresa, mas não é sobre a chuva que eu quero falar com vocês hoje. Precisamos falar sobre Romeu Rubim. O que aconteceu com o Romeu Rubim? A minha luta com os agavoides, ela é uma luta diária. Eu não sei como devo fazer para cuidar dessas plantas. Então, eu já usei vaso de cerâmica, já usei vaso plástico, já usei floreiras. E hoje eu fui fazer a rega das plantas. Percebam que elas estão molhadas. Porém, eu sempre tive muito cuidado com a minha floreira de agavoides para não deixar molhar o miolo das plantas. E sempre quando eu vou fazer a rega, eu procuro regar sempre pelos cantos, de forma que a água não toque as folhas. Ou então eu coloco a floreira sob um recipiente com água para que as raízes absorvam a água. Porém, então, ao retirar ela daqui, esta floreira daqui, para fazer a rega das outras plantas, olha o que eu me deparei. Vou tentar levar num local mais iluminado para vocês perceberem. Mas observem que este agavoide Romeu já está comprometido. Portanto, ele não terá recuperação. Recentemente eu já havia feito um vídeo relatando a minha dificuldade no cultivo de agavoides. Então eu havia mostrado essa floreira e disse que este agavoide Atlas já era o meu segundo exemplar. Assim como este agavoide Lipstick também é um segundo exemplar. Porque os primeiros já foram residir no Vale da Sombra da Morte. E então eu havia me queixado de que este agavoide não havia produzido raízes até então, bem como o agavoide Atlas também. Percebam que ele tem um tronco, é um tronco seco e não tem nenhuma raiz. Não sei como é que ele sobrevive, porém está aqui já há um bom tempo esperando para ver se ele vai se restabelecer. E aí então este agavoide também estava na mesma situação, transitando pelo Vale da Morte. Por conta disto, olha, não produzia raízes. E agora, ao retirar essa floreira do local, percebi isto. Ou seja, ele está completamente condenado. Olha as folhas podres. Percebem? Posso até retirar, mas ele não vai sobreviver. Então, este foi residir lá no Vale da Sombra da Morte. E eu, de fato, desisto de agavoides. Eu havia dito para mim mesmo que essa seria a minha última tentativa, e os que sobraram aqui, os que restaram, eu ainda insisto com os cuidados. Porém, não adquiro mais nenhum, pois eu não sei quais são os cuidados necessários com essas plantas. Aqui nós temos os restos mortais do agavoide Romeu Rubim. Não consegui trazer ele para a luz, ele partiu, foi morar lá no Vale da Morte. E as folhas que não foram acometidas pela podridão, como esta, por exemplo,
não me parece ter saúde suficiente para soltar novas mudas. O tronco central, como vocês podem ver, por mais que eu tentasse fazer a decapitação, seria em vão, porque embora este lado aqui esteja saudável, este lado todinho foi acometido pela podridão, inclusive o centro. É lamentável, né? Na verdade, assim, a gente espera, porque a gente está sujeito a isso, né? Porém, quando acontece, a gente fica bem chateado. Então, vejam, as folhas bem comprometidas mesmo. E, gente, isso aconteceu em menos de 2 dias. Se vocês virem lá no vídeo que eu falo sobre a chuva de granizo e o vendaval aqui no canto da suculenta, vocês vão ver que eu mostrava esta floreira e essa planta estava intacta. Aquele vídeo foi gravado num domingo e hoje é uma terça-feira, ou seja, 2 dias depois, Romeu Rubim nos deixou. Dois dias depois que o agavoide Romeu Rubim foi morar no Vale da Morte, numa visita noturna, eu observei que o agavoide lipstick estava soltando algumas folhas. Olha só, destaquei as folhas, coloquei aqui ao lado, esperei amanhecer o dia para ver o que estava acontecendo, e aqui está mais um agavoide que foi residir no Vale da Morte. Olha só, as folhas começam a apodrecer, cair. Eu não sei o que não consigo achar uma explicação, até mesmo porque vocês podem observar que o substrato está bem seco, olha. Eu procuro não molhar essas plantas, elas não tomam chuva, não molhar em excesso, quero dizer. Sempre rego pelas bordas do vaso, ou então coloco o vaso sobre um recipiente com água. Porém, olha aí. E não é possível salvar, porque o que está podre é o centro, olha lá. É bem o miolo. E aí então só nos resta retirar ela do lugar e descartar.
Pessoal, encerro o vídeo mostrando para vocês essa floreira, porque nem tudo são perdas. Quem cultiva plantas sabe que estamos sujeitos a isso. Eu levei um bom tempo para entender que isso era um processo natural e que isso fazia parte. A princípio, eu confesso para vocês que eu ficava muito triste. Cheguei algumas vezes a chorar pela perda de plantas que eu estimava muito. Hoje eu fico triste, mas eu não tenho mais tanto apego, até mesmo porque elas são possíveis de serem repostas, se você quiser, ou se não, outras também te darão as mesmas alegrias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal se não são inscritos. Aqueles que são inscritos, meu muito obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima.